Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula Dominando as Emoções. Eu sou a Fê Cavalari e hoje você vai entender de onde vêm os pensamentos que te sabotam, porque eles não surgem do nada, lembra? Vocês lembram das rédeas que nós falamos na aula de ontem? E nessa mesma aula você também vai entender quais são os padrões que esses pensamentos geram dentro de você. Sem esse conhecimento, é como se suas rédeas estivessem soltas. Tenho certeza que ninguém aqui quer ser dominado pelas emoções, não é mesmo? E isso que eu quero te ensinar já está aí dentro de você. Você apenas não consegue enxergar. Não precisa ser especialista em desenvolvimento humano, não. O que eu tenho aqui para te ensinar é uma coisa que qualquer um consegue adquirir. Então você deve se lembrar, ou ao menos deveria, que na aula anterior eu te ensinei os componentes da emoção, as sensações, os pensamentos, os objetivos e as reações, e como eles se relacionam entre eles. Te ensinei também os mandamentos das emoções, que nos ajudam a lidar melhor com elas. Primeiro, aceite que somos imperfeitos. Segundo, emoções desagradáveis fazem parte e falam sobre nós. Terceiro, emoções intensas nem sempre são um bom guia, não haja no calor das emoções. E quarto, meu preciosinho, domine a forma de agir. E para vocês visualizarem isso melhor, eu citei a metáfora de Platão, que ele fala sobre o corpo humano ser uma carruagem, eu, o homem que conduz a carruagem, o pensamento são as rédeas e os sentimentos, os cavalos. A minha intenção aqui não é nunca que você não sinta mais emoções, nunca mais vou sentir raiva, tristeza, nunca mais domínio emocional, não sentir mais tristeza e raiva. Claro que não. O que eu quero é que você continue a senti-las, afinal você é humano, né? Não quero que você vire um psicopata não, tá? É importante que você sinta as suas emoções, porque não há problema nenhum em sentir, mas o que vocês não podem é deixar que essas emoções te dominem as ações que vocês tomam perante as emoções. Quando a emoção nos domina, as reações podem ser muito destrutivas. Lembram do caminho que a emoção leva a uma reação? Aquela pessoa dominada pela emoção no trânsito é aquela pessoa que explode, ou então aquela pessoa que se sente incapaz? Vocês lembram do que eu contei sobre o resort com o meu mozão, que lá no passado, com meu ex, eu sentiria ciúmes, eu me sentiria ameaçada e hoje eu me senti tranquila? Então, o ponto principal aqui, como vocês podem perceber, é que as situações vão acontecendo ao longo da nossa vida e é o nosso nível de controle emocional que vai ditar como nós vamos reagir a ele. Todos os dias vocês têm pensamentos que controlam as suas emoções e reações. Pode ser que você trabalhe, estude, more com a sua família, tenha alguma tarefa doméstica a fazer ou filhos que você tem que levar na escola, educar, enfim. Pense em quantas oportunidades você tem diariamente de trabalhar o seu emocional. Lembra do que eu falei aula passada? Que as nossas emoções são uma porta para o nosso autoconhecimento? Ou seja, pensa também em quantas oportunidades você pode estar deixando o seu emocional te dominar se você não tem esse domínio ainda. Uma pessoa que vai guardando tudo para si mesma, ou uma pessoa que grita, se descontrola, explode pro parceiro, elas possuem emoções, mas ainda não possuem habilidades emocionais desenvolvidas. E também pode ter algo ali da infância nessa pessoa que não foi tratado, que não foi curado, e esse parceiro ou esse colega de trabalho vem e desperta um gatilho nessa pessoa. São pessoas que vão vivendo no automático, usando os recursos que têm em mãos. Acontece que nós não estamos aqui para levar de qualquer jeito. A gente está aqui para ter uma vida próspera em todas as áreas que são importantes para nós. Dominar as emoções não é sobre se livrar delas ou de sentimentos desconfortáveis, mas é sobre ter a habilidade de sentir e ficar bem. Então entenda que pessoas como você já alcançaram esse domínio e você também pode. Veja as minhas alunas. Teve um dia que aconteceu assim, uma briga horrorosa com meu namorado. Foi tipo assim, a gente cogitar terminar mesmo, por minha culpa, bastante o meu comportamento. Aí, mais uma vez, eu lembrei, falei, não, vai me ajudar muito, porque eu já tinha feito terapia e tal, então eu já tinha uma noçãozinha assim, o curso veio e me transformou totalmente. Nem de longe não foi o que foi a terapia. Então, assim, realmente tem uma Ana antes do metamorfose e depois do metamorfose. Hoje a gente voltamos, ele realmente percebeu todas essas mudanças. Aí ele sempre fala, ele tá assim, nossa, Santa Fê. E eu entrei no metamorfose para curar minha relação com meu namorado, mas eu fui percebendo que era bem mais embaixo. Então, assim, a criança interior estava muito ferida. Foi uma metamorfose na minha vida. Realmente tem uma Ana antes e depois dele. Então, assim, todo mundo tem aquela insegurança, às vezes uma imaturidade, trabalha muito essa questão da criança interior que tanto se fala, mas realmente no curso você vai entender, vai curar
As imersões são assim, ai, é fantástico. Vira todas as chavinhas, é muito assim interativo, é uma comunidade mesmo, a gente se sente abraçada, acolhida e transformada, que é o principal. Eu estava sendo muito possessiva, assim, aquela questão de ciúmes, de meu Deus do céu, eu me sentia muito feia. Sempre me senti o patinho feio. Então, de alguma forma, eu precisava melhorar um pouquinho da minha autoestima, começar a me ver como mulher de verdade. Sempre via aquela criança, de poxa, de mimada, ai, não quero falar com você, eu virava a cara. Então, essa é uma coisinha, tipo, meio birrinha, sabe? Por isso eu vou ficar brava com você, não vou falar. Eu parei, assumi, eu preciso melhorar isso, porque tá chato já. Eu não me suportava mais. Então, imagine as outras pessoas que estavam comigo, próximo de mim. Então, isso me motivava principalmente a querer buscar mais conhecimento, melhorar como pessoa. Tem a questão de ciúmes. Eu tinha ciúmes porque eu achava, nossa, aquela menina ela é muito mais legal, ela dá risada fácil, ela é brincalhona. E eu era quieta no meu canto, retraída, um pouco tímida. Eu precisava encontrar a Micaela de verdade, que eu sabia que eu tava lá dentro. Hoje eu sei da minha qualidade, da minha pessoa, sei o que eu posso oferecer para as pessoas, consigo ser 100% completa, seja no mundo do relacionamento ou na vida profissional. Me sinto mais madura, mais determinada e segura da minha capacidade, do que eu sei, o que eu sou, o que eu levo, as minhas raízes. Não tenho mais medo dos meus passados, dos monstrinhos que ficavam na caixinha e eu evitava tocar nesse assunto. Eu coloco esses depoimentos para te mostrar que essas pessoas passam por dificuldades parecidas que talvez você também passou. Eu quero que você veja a diferença que o meu método pode gerar na sua vida, assim como dessas pessoas que aplicaram. Eram pessoas que deixavam as emoções, as inseguranças dominarem por toda a vida. Em pouquíssimo tempo, por aplicar o método, elas conseguiram os resultados que vocês estão vendo aí. E se você colocar o método em prática, assim como elas, em pouco tempo você vai sair de uma pessoa insegura, dominada pelas suas emoções, por uma mulher que voa, como as minhas alunas. Incrível, né? Mas tem uma coisa que é importante você saber. Porque quando o Gabriel, por exemplo, mencionou que aquela mulher era bonita, e eu concordei, e eu não me senti mal, e antes eu me sentiria mal com isso, por quê? Por conta do pensamento por trás. Lembram? Se eu me sentisse inferior, eu ia começar a ter pensamentos de que ele prefere o biotipo daquela mulher, que eu não sou tão boa quanto ela, mas a questão chave é: de onde vêm esses pensamentos? Por que antes eu tinha esses pensamentos de me comparar com aquelas meninas do interior que estavam lá na casa que o meu ex estava? De me comparar com aquelas meninas que meu ex começava a conversar e era simpático com elas e eu ficava me sentindo inferior a elas? De onde que vinham esses pensamentos? Entendam esse ponto-chave. Os nossos pensamentos carregam significados. Por exemplo, o que traz para você de pensamento quando eu falo sobre Natal? Já pensa aí, porque hoje à noite na live eu vou querer ver na prática o que vocês estão respondendo. Pode ser que para uma pessoa seja união, amor. Para outra pessoa pode ser indiferente. Para outra pessoa pode ser triste. E a palavra dinheiro? O que traz para você? Dinheiro é poder. Dinheiro é esforço. Dinheiro é batalha. Cada pessoa vai ter um significado a respeito disso, de acordo com as vivências que teve. Se você teve boas vivências relacionadas ao Natal, pode ser que a sua visão sobre o Natal seja algo positivo. Se as suas vivências foram indiferentes, o seu significado, o seu pensamento sobre Natal vai ser indiferente. E veja, nós somos seres humanos muito amplos. O nosso pensamento, o significado dos nossos pensamentos são subjetivos. Por quê? Isso tem a ver com o que você carrega no seu inconsciente. Para Freud, o pai da psicanálise, a infância traz muitos significados para a nossa vida. E eu quero trazer de uma forma mais resumida para vocês 4 tipos de experiências que distorcem alguns significados nossos. Existem muitas experiências, tá? Que vocês saibam, mas para não estender muito, eu coloquei aqui de forma simplificada, didática, para vocês entenderem melhor, os 4 que eu vejo que mais se repetem. Então prestem atenção e anotem o que vocês se identificarem, porque daí quando a gente for para a live, a gente vai conversar sobre isso. Vocês vão me trazendo qual que é o padrão que você se identificou e o reflexo que você tem. E lá na live a gente vai trabalhando isso no ao vivo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro padrão é a frustração de necessidades emocionais. Quando a gente nasce bebezinho, a gente é indefeso, a gente não sabe nada sobre o mundo e nós temos necessidades emocionais. Winnicott fala muito sobre isso, sobre como é importante a pessoa receber o carinho, o afeto, o amor e os cuidados físicos também, é claro. Agora, tem pessoas que na infância não recebem isso de maneira eficiente.
Tem pessoas que, por exemplo, foram abandonadas pelos pais. Tem pessoas que não foram literalmente abandonadas, porém passaram por situações que geraram a situação de abandono. Por exemplo, se os pais se separaram quando você tinha uns 5, 6 aninhos e você começou a sentir muita falta do seu pai, que já não estava mais presente como antes, talvez aí você sinta um certo abandono. Ou às vezes pais que trabalharam muito fora e você não recebeu muito amor. Talvez uma criação com falta desse afeto emocional, falta de um acolhimento. Isso tudo vai gerando carência para você na vida adulta. E você pode ser aquele adulto desesperado por carinho, desesperado por afeto. Aquela pessoa que vive querendo que os outros gostem de você para preencher aquele vazio que você sentiu na sua infância. Veja só essa reportagem aqui sobre o abandono. A presença constante de um pai na vida de uma criança deixa raízes para uma vida toda. Segundo pesquisas, crianças que têm o acompanhamento da figura paterna dentro de casa tendem a crescer com mais segurança, se desenvolvem com muito mais rapidez e estão muito seguras para enfrentar os desafios do início de uma vida. Por isso, é importante acompanhar, ter a sensibilidade de sempre estar atento à evolução dos pequenos. Considerando que as crianças tendem a desenvolver suas personalidades de acordo com as suas figuras de referência. E aí a gente cita a importância da presença do pai como uma figura de afeto, como uma figura de referência em tomadas de decisões, em situações de proatividade, em equilíbrio emocional para que a criança aprenda na relação com o pai como se comportar, o que esperar de relações posteriores, compreender que na relação do pai com a criança existe uma referência para todas as potencialidades futuras, para tudo que essa criança for desenvolver. E a gente conta aí com esse período da primeira infância, com o período da segunda infância, principalmente ali na primeira infância, onde a criança ainda não tem uma socialização fora do ambiente de casa, a importância que os pais têm, a importância da figura materna, mas também da figura paterna. É um momento de reflexão para a gente entender a importância da família, a importância de nos relacionarmos um com o outro, a importância de conviver, sair um pouco dessa esfera digital, dessa questão da tecnologia, só através de mensagens, de fotos, de stories, de WhatsApp, e poder viver mesmo, nos conviver, nos relacionar e conhecer na intimidade, porque ninguém ama também o que não conhece. Veja só como é importante a presença dos pais, como que isso vai deixando raízes na vida dessa pessoa que pode crescer e se desenvolver muito melhor caso tenha isso bem preenchido. Então aqui a gente vê muito que aquelas pessoas que têm muito medo de ser trocada, de ser abandonada, que com qualquer coisinha se sente ameaçada, se explica essa sensação de inferioridade desse pensamento. A gente vê uma autoestima frágil de uma pessoa que não se sente segura e merecedora de amor. É muito triste isso, né? Você se sente merecedor de amor? Se você não se sente merecedora de amor, guarda isso pra gente falar na live mais tarde de hoje. Porque se você não sente que você merece receber esse amor, que você é uma pessoa digna de amor, é muito provável que você comece a se colocar em situações em que você receba pouco demais. Então você começa a projetar as suas inseguranças em situações externas que não tem nada a ver. Às vezes você recebe um bom amor, um amor genuíno de alguém que está fazendo muito por você. Mas como você tem essa crença de não merecer ser amada, às vezes o tanto que o outro te dá, você sempre acha que é pouco e você sempre está exigindo mais porque tem essa falta em você. Então começa a refletir. Quantas vezes você já se comparou e se inferiorizou? Quantas vezes você já sentiu medo de perder o outro? Quantas vezes você já teve medo de ficar só, medo de ser abandonada, de ser deixada? Isso mostra que a sua autoestima e o seu amor próprio estão abalados e a raiz disso é a sua criança interior, que a gente vai falar mais à frente. Mas antes, vamos para o segundo padrão emocional que acontece com muitas pessoas, a traumatização ou a vitimização. Por exemplo, quando a pessoa passou por alguma situação de abuso, por algum bullying, por alguma traição. E a traição nem sempre vai ser aquela traição que você foi traída, como por exemplo no meu caso, que aconteceu comigo lá atrás. Às vezes você vivenciou uma experiência de traição, porque o que é a traição? A traição é a quebra de confiança. Então, se a sua mãe fez uma promessa para você, o seu pai, eles prometiam coisas para você e não cumpriam,
E aí você começou a perceber que você não podia confiar no que eles falavam. E isso vai fazendo você se tornar um adulto muito desconfiado. Pode ser que você tenha visto traição na sua família. Pode ser que uma amiguinha tenha te traído, que você tenha passado por bullying na sua escola. Nem sempre essas questões emocionais vão ser relacionadas só pai e mãe. Às vezes pode ser algo que aconteceu com algum tio, pode ser algo que aconteceu na sua escola, e você começa a ter medo das pessoas que se aproximam. Você tem aquela sensação de que você não pode confiar nas pessoas, que você está sendo usado, que as pessoas não são confiantes. Você se torna uma pessoa hipervigilante. É como se você sempre tivesse que estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, porque em algum momento alguém vai te passar a perna, você não desliga. Ou, por exemplo, você pode acabar desenvolvendo muita timidez, muita vergonha. Por quê? Você acaba se sentindo incapaz. Nessa situação, nesse padrão emocional, a rejeição grita muito alto. E ainda mais alto aquela sensação de que você não é merecedor de amor. Por exemplo, se você recebeu bullying na sua escola, você sente que você realmente era inferior e merecedora daquele bullying, porque você não tinha valor, você não era tão bom quanto aquelas crianças populares e descoladas da escola. Ou então a pessoa que foi traída sente que foi traída porque ela não era boa o suficiente e fica se comparando, às vezes, se conhece a pessoa que foi traída, fica se comparando por quê? Por que eu não fui boa o suficiente? No trauma, a pessoa acaba se tornando vítima da situação. E claro, se você passou por um abuso, por uma traição, por um bullying, vamos combinar, nessas situações você realmente foi vítima. Mas qual que é o problema desse padrão? Como você foi vítima nessa situação e você não buscou o seu autoconhecimento, você se prende nesse padrão e começa a se portar como vítima em todas as outras situações. Então, se você passou por uma relação com traição, se você vivenciou isso na sua infância e você vai para um outro relacionamento, é como se aquela traição fosse acontecer de novo. Você sempre fica ali alerta, querendo controlar tudo, mexendo no celular. Por quê? Porque você ainda se porta como a vítima dessa situação. Então, se o outro vai sair com os amigos, é porque ele não gosta de você o suficiente, é porque você não é uma boa companhia, porque você é inferior, porque você sempre vira vítima em tudo. E veja só, é muito difícil e desgastante lidar com a vítima. E de verdade, eu sinto muito por você, porque eu sei que não é fácil, você não tem culpa de ter passado por um bullying, talvez por um abuso, você não tem culpa de ter sido traída. Naquela situação você realmente foi vítima. Mas qual que é o problema? Hoje você é adulta. E a responsabilidade de te tirar dessa situação, de te tirar dessa posição de vítima e realmente começar a fazer diferente na sua vida é sua. Infelizmente, gente, aqui é um passo grande para a maturidade que vocês precisam dar. A vida, ela não vai ser sempre justa. Às vezes vai acontecer algumas coisas que não são tão legais. Às vezes tem uma pessoa que nasce cega. Por que que umas pessoas podem enxergar e outras não? Então, infelizmente, a gente passa por algumas situações na vida em que a gente pode ser vítima. Só que aí a gente tem a escolha de se portar assim para sempre ou de buscar a nossa autorresponsabilidade emocional e fazer diferente. E esse padrão de vítima é um reflexo da criança interior ferida. Mas não existe só a criança interior ferida. Também tem a criança interior birrenta, que está conectada com o terceiro padrão, que eu chamo de experiências bolhas. Como assim, Fê, experiências bolhas? Sabe quando a gente vê aquela pessoa que parece que a pessoa vive numa bolha? Então, aqueles pais que mimam demais, fazem tudo, são muito superprotetores, quando essa pessoa vira um adulto, é aquela pessoa que não aprendeu a se esforçar. Então, já viu uma pessoa que entra num trabalho e não dura nada no trabalho? Vai para uma faculdade, ai, não gostei da faculdade, não gostei desse trabalho, né? Tudo é chato. Por quê? Porque a pessoa sempre recebeu tudo de muita mão beijada. A pessoa não tem capacidade de se esforçar, de frustração. Por quê? Porque cresceu numa bolha. Então, quando vai para o mundo, acha que é tudo muito difícil, que o mundo é muito duro. Por quê? Porque essa pessoa virou aquela criança birrenta. Ou então aqueles pais que tinham muito amor pelo filho, amavam muito e queriam que o filho fosse confiante e ficar falando, né? Ai, você é a criança mais linda do mundo. E é claro que todo pai, toda mãe vai achar a criança mais bonita, mas tem pais que às vezes exageram. Você é o mais inteligente de todos, você é o mais bonito de todos, você pode tudo. E às vezes essa criança, ela cresce com uma certa arrogância. Já viram aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote? Ai, não, porque todas me querem, porque todos me querem, porque eu sou o bonzão da parada. Ai, gente, é feio de ver, né? Mas infelizmente existem pessoas que são assim, que se acham muito mais, muito acima do que realmente são, falta uma certa humildade, são pessoas às vezes mais arrogantes, mas nem sempre a pessoa que teve essa experiência bolha vai ser arrogante, às vezes é só uma pessoa dependente, que acha que sempre precisa de ajuda pra tudo, tanto porque se essa pessoa fosse totalmente arrogante, ela ia achar que ela é bozona e sabe lidar com tudo sozinha, né? Mas não, às vezes essas pessoas são aquelas pessoas que sempre estão buscando uma ajuda, então ela tem uma vontade de fazer alguma coisa,
E se ninguém vem ajudar, ela deixa pra trás. Porque ela precisa que tenha alguém fazendo por ela. Ou então aquela pessoa que cria uma expectativa. E se essa expectativa não é atendida, ela fecha a cara, ela faz tratamento de silêncio, não sabe conversar, não sabe flexibilizar. Por quê? Porque sempre teve tudo do seu jeito. Ou seja, uma pessoa extremamente egoísta e imatura. Pode ser que você tenha se identificado e tenha doído, tipo, nossa, eu sempre quero tudo do meu jeito, eu sou egoísta e imatura. E eu sei que não é gostoso você ouvir isso, né? Nossa, eu sou egoísta, parece forte. Só que é importante. É importante doer aí dentro, porque quando a gente identifica isso e dói, e vem essa culpa, o que é a culpa, gente? A culpa é que você tem consciência de que não tá legal. Então, em certo nível, a culpa é importante. Se você nunca sentisse culpa de nada, você seria um psicopata. Então, a gente ter esse nível de culpa faz bem. Faz bem porque você percebe que você pode ser melhor. Você percebe que você pode melhorar. Agora, não dá pra você ficar usando a culpa e ficar se chicoteando, né? Aquela vítima que fica só se culpando, não. Você tem que pegar essa culpa pra falar, poxa, eu vou ser melhor e eu vou fazer alguma coisa sobre isso aqui. Até porque você pode e deve mudar isso. Mas enfim, vamos ao próximo padrão, o quarto. É a internalização seletiva de pessoas importantes. Que é isso? Calma que vocês vão entender. Essa pessoa tem como se fosse a síndrome do amor negativo. Ela internaliza pensamentos e comportamentos negativos que os pais tiveram. Então, por exemplo, talvez você teve uma mãe muito dominadora, muito controladora, ou um pai mais abusivo, mais grosseiro, e você acaba repetindo esse padrão dos seus pais. Agora veja só, o nosso emocional é muito complexo. Eu tento trazer tudo para vocês aqui de forma mais didática. Mas entenda que nem sempre a mesma situação vai fazer a pessoa ter o mesmo reflexo. Por exemplo, duas pessoas podem ter tido pais semelhantes. Então, duas pessoas tinham um pai muito grosseiro, que gritava, às vezes batia. Só que essas pessoas desenvolvem padrões diferentes. Por quê? Isso vai depender muito do seu mecanismo de defesa. Isso vai depender muito da sua personalidade também. Então, não é só o estilo de pai e mãe que vai ditar. O seu psicológico também vai ditar o caminho que você vai ter. Então, por exemplo, quando a gente fala da Joana, a Joana teve um pai grosseiro, que gritava, que batia, e a Joana sempre ficava indefesa, insegura, chorava, se fechava no cantinho, sempre boazinha, com muito medo do pai, com muito medo, nunca reagia. Então, a Joana é aquela pessoa que vai se encaixar não no padrão 4, ela vai se encaixar no padrão 2, que é qual? A vitimização. Por quê? Ela, nessa situação do pai grosseiro, abusivo, se portou como vítima e segue na vítima. A Joana acaba desenvolvendo o padrão da boazinha. Ela tem muito medo de despertar a raiva das pessoas. Então, ela sempre vai agir nesse padrão de não desagradar ninguém e de não se ouvir, de não se posicionar. Já a Rafa era arretada. O pai era grosso, pegava o chinelo, ela fugia para não apanhar do pai, ele ia bater de qualquer jeito e ela ficava brava e chorava e ficava triste. Só que a Rafa, quando ela ia para a escolinha, o que ela fazia? Ela brigava com as amigas, ela queria mandar em todo mundo, ela era dominadora, não respeitava a professora. Por quê? A Rafa é o quarto padrão. A Rafa não fica ali sendo a boazinha. A Rafa já tem um padrão mais reativo e ela repete o padrão do pai. Aqui a gente está falando da internalização. Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar rapidinho sobre os mecanismos de defesa. O primeiro é a resignação. Na resignação, a pessoa vai manter o mesmo padrão por toda a vida. Então, por exemplo, a Joana, que teve um pai dominador, grosseiro, ela entra nessa vibração da boazinha e provavelmente na vida amorosa dela, ela sempre vai buscar parceiros mais dominadores, porque ela não consegue ser uma pessoa que se posiciona. Ela busca caras igual o pai, não simplesmente porque ela acha isso atraente, mas porque assim ela se mantém no mesmo padrão de boazinha em defesa. Já a pessoa que tem o mecanismo da evitação, como passou por uma situação traumática na infância, com um familiar que era símbolo de amor, né, pai e mãe para a criança, é aquele símbolo universal de amor. Então, quando você passa por um trauma assim, você pode ficar traumatizado no seu relacionamento. Principalmente aqui, se o pai era abusivo com a mãe também. Então, às vezes, essa criança, vamos chamar ela de Malu. Então, às vezes a Malu via o pai sendo abusivo com a mãe. E ela cria um trauma de relacionamento. E começa a se bloquear emocionalmente. Evita a relação a todo custo. Já a pessoa que tem o mecanismo de defesa da hipercompensação vai para o caminho oposto. Como ela tem a hipercompensação, ela fere
para não ser ferida. Na Rafa, a emoção predominante dela é a raiva. Qualquer coisa que a fere, mesmo que seja minimamente, ela explode. Ela tem um padrão de ser dominadora e controladora. E muitas pessoas olham para a Rafa e falam: nossa, a Rafa é tão confiante, a Rafa é tão segura de si. Só que essa explosão, esse domínio, é só a insegurança dela que ela não consegue manifestar de forma madura. A Rafa não consegue ser vulnerável. Por isso que ela precisa estar sempre no controle de tudo, dominando tudo. Já a Joana é aquela boazinha que quer agradar a todo mundo, se preocupa demais com os outros e nunca se posiciona. Ela é o oposto, percebe? Ela sempre fica naquela posição de boazinha porque ela tem pavor de despertar a raiva das outras pessoas. Vamos supor que tanto a Rafa quanto a Joana estão falando com um cara, né? Estão conversando, saíram no domingo, estão se falando a semana toda. Na quinta, o cara chamou ela para sair e no sábado o cara sumiu, sendo que ele tinha chamado ela para sair no sábado. E apareceu somente domingo à noite. E aí, como que a Joana reage? A Joana, ela não faz nada, ela é a boazinha. Ela age como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse esquecido também e tá tudo bem. E a Rafa? A Rafa te vira: você vai me dar bolo? Você acha que eu sou idiota? Você não fala mais comigo nunca mais, que eu não quero nem saber, que eu não sou idiota não. O ideal nessa situação é você se posicionar. Olha, o que aconteceu? É de praxe pra você sumir assim? Porque a gente tinha combinado de sair. Esperei por você, achei falta de consideração da sua parte. Se for de praxe pra você combinar e sumir, pra mim isso não é normal. Então talvez a gente não esteja muito alinhado, né? Então é importante você se posicionar, você deixar claro o que você aceita e não aceita, não como a Joana, achando que tá tudo bem, tudo normal, e nem como a Rafa, né? Já manda um textão e bloqueia a gente. Textão, se você é daquelas pessoas que mandam textão, não faça isso, amor. Às vezes você não tem nem intimidade com a pessoa, já tá mandando textão, só vai afastar o ser humano, tá bom? Mas é claro que é só pra você manter na sua vida pessoas que realmente vão agregar. Às vezes a Joana, ela se porta lá como uma boazinha porque ela não quer que o outro vá embora, ela quer muito que dê certo, porque o valor dela tá no outro e ela precisa que o outro fique. Só que se o outro tá ficando e não tá somando, e tá te dando migalha, por que que você quer que o outro fique? Lembra que o que você aceita diz muito sobre você. E veja só, se você só reprime sua raiva, sua tristeza, isso pode se tornar uma depressão, isso pode se tornar uma ansiedade, como no caso da Paloma, por exemplo. A Paloma era uma mulher super bem sucedida, estava muito bem financeiramente, só que ela estava com depressão. Na infância dela, o pai dela era muito rígido, muito religioso e muito trabalhador. Trabalhava muito fora e sempre foi muito duro com ela e falava assim: ó, você tem que cuidar dos seus irmãos. Então ela sempre precisou ser aquela pessoa certinha e responsável, porque ela era a irmã mais velha. Então ela se responsabilizava por tudo e não recebeu muito afeto do pai não. E agora, já adulta, ela repete o mesmo padrão. Ela faz tudo por todo mundo, só que ninguém pensa nela, como era na infância. Ela cuidava de todos os irmãos e ninguém cuidava dela. Ficou uma mensagem para Paloma que ela não deveria dar trabalho para ninguém, afinal o pai dela já tinha muito trabalho, muita dificuldade em bancar a casa. Então, o que a Paloma desenvolve? Um padrão de autossacrifício. E assim ela vai reprimindo. Ela vai se atolando de coisas para fazer, porque ela quer ajudar todo mundo, ela quer cuidar todo mundo. E por mais que ela fosse bem sucedida, tivesse um trabalho excelente, ganhasse muito bem, como que ela se portava nesse trabalho? Por anos nesse trabalho, ela ganhou uma promoção e tudo, só que ela acumulava tudo para ela. Ela não se posicionava nunca. Ela tinha dinheiro, mas ela não tinha saúde emocional, porque ela não sabia se posicionar. Ela aceitava tudo, engolia tudo e assim foi se instalando a depressão na Paloma. Por isso que é muito importante a gente trazer à consciência tudo que está guardado dentro da gente. Por isso que lá no Metamorfose eu faço vocês olharem para a infância e entender como que isso reflete na vida adulta. Se quando a gente era pequeno lá atrás na infância, a gente teve um ambiente acolhedor, um porto seguro, se a gente interiorizou um sentimento de ser aceito, de ser querido, isso vai se converter em uma postura positiva diante da vida. Até a nossa vida adulta, a gente se sente mais seguro, confia mais em nós mesmos e no outro. Agora, não são poucas as pessoas que trazem da infância algumas lembranças ruins e até mesmo traumáticas. E até mesmo pessoas que tiveram uma infância normal e feliz podem ter tido algumas experiências ruins e traumáticas. Por exemplo, tá? Às vezes você teve experiências boas na infância, tem lembranças boas com seus pais, mas na sua escola você teve alguma experiência ruim com seus amiguinhos. Às vezes você teve uma experiência muito boa com a sua mãe, de muito amor, muito carinho, muito cuidado,
mas o seu pai era mais frio, mais distante emocionalmente. E veja só, não precisa ser uma situação super traumática para te dar um reflexo no seu emocional. Às vezes, em incontáveis momentos, você se viu forçada a ser um pouco mais disso, um pouco menos daquilo. Sabe aquela comparaçãozinha? Ah, seu irmão é mais isso, seu primo é mais aquilo, e você começa a querer ser mais também, se comparando, para conseguir um amor, um carinho, para conseguir uma validação, uma segurança, uma aprovação. E talvez você até mesmo faça uma comparação de algumas feridas. Então, por exemplo, você vê que a fulana foi abusada. Você vê que o pai da ciclana abandonou a ciclana. Você vê que a Joana perdeu o irmão num acidente. E você olha e fala, nossa, que histórias fortes, né? Essas pessoas passaram por muitos traumas. E você não, você pensa, nossa, não, na minha infância foi tudo perfeito, eu não passei por nada assim. E tudo bem, não é todo mundo que passa por situações tão pesadas. Eu mesma tive uma infância muito boa. Eu brincava muito, me divertia muito, gente, minha infância foi maravilhosa. E eu por muito tempo pensei assim, ai gente, pensar na infância para entender nossas emoções, que bobeira, né? Eu, com meu jeitinho prática de ser, achava que isso era baboseira. Só que, conforme eu comecei a me autoconhecer, eu comecei a perceber como tudo era muito linkado. E principalmente quando eu comecei a estudar psicanálise, eu identifiquei que isso era um mecanismo de defesa meu. Entenda, ao esconder as suas dores, você nega a sua cura. Você já se perguntou por que você está lidando com as mesmas coisas repetidas vezes? Você já se perguntou por que você sempre escolhe o mesmo parceiro ou parceira? Por que você sempre reage do mesmo jeito, sabendo que não é legal? Por que a sua voz crítica interior sempre repete as mesmas coisas? E olha, mesmo que as experiências de insegurança e rejeição da infância de uma pessoa tenham sido reprimidas pelo adulto, como assim reprimida, Fê? Quando você reprime alguma lembrança, reprime algumas situações, você não se recorda. Então talvez você pense assim, nossa, nada a ver isso, nada a ver, isso que eu reajo, esse problema que eu tenho no meu relacionamento, esse problema que eu tenho de me posicionar, não tem nada a ver com a minha infância, eu nem lembro da minha infância. No dia a dia fica evidente que a confiança básica dessas pessoas foi corrompida. E isso se mostra quando a pessoa, por exemplo, já anota aí se você se identifica com algum desses para me contar na live lá hoje. Alguma vez você já questionou se você merece mesmo ser amada? Será que eu mereço ser amada? Quando você duvida que realmente é amada quando você está num relacionamento. Então você está num relacionamento, tá tudo bem, mas você fica questionando se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro. Ou então quando você tem dificuldade de confiar nas pessoas, você tem muito medo de estar sendo usada. Ou quando você tem medo de ser trocada, tem medo de ser abandonada. Se você tem muito medo de ser traída, ou até mesmo se você fica pensando muito no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar e fica deixando a opinião alheia te validar, entenda. Tudo isso mostra que você não é verdadeiramente livre emocionalmente. Então essa pessoa que tem esse tipo de pensamento, muitas vezes vai ser aquela pessoa que projeta a felicidade no outro, que não se vê feliz sozinho, que não acha que tem capacidade de ser feliz sozinho. Ou então é aquela pessoa que não se permite viver, se envolver e se entregar num amor por inteiro, confiar, porque sempre tem medo de se machucar. O medo de se machucar fala mais alto do que aquela vontade de se entregar, do que a capacidade de confiar. Mas quando essa pessoa está sozinha, por mais que ela não consiga se entregar, ela sente um vazio. É aquela pessoa que às vezes passou por tanta coisa, que acabou desenvolvendo uma armadura para se proteger e hoje é muito reativa. Tudo ela se defende, tudo ela ataca, tudo tem que ser no tempo dela, do jeito dela, acaba que essa pessoa não amadureceu. Então, quando nós falamos dessas influências da infância, que junto com os fatores hereditários definem grande parte do nosso modo de ser, da nossa autoestima, a gente está falando de um componente que na psicologia é chamado de criança interior. Todos esses são sinais de uma criança interior ferida, de uma criança interior que passou por certas situações e continua repetindo esses mesmos padrões. Essa criança vem projetando sensações e sentimentos na vida do seu adulto. Por quê? Porque a sua criança ela tá lá dentro e ela faz de tudo para que as mágoas, os medos, as dores que você sofreu lá atrás não se repitam na sua vida. Então é como se você tivesse uma lente. Não é você que está enxergando a sua vida, é a sua criança. Você enxerga as situações, interpreta as situações com os pensamentos distorcidos
da sua criança. Então, toda a nossa formação emocional, a forma como a gente observa situações e reage, estão atrelados à nossa criança interior. Essa criança vai ter tantas partes boas que a gente viveu, memórias gostosas que vão construindo a nossa autoestima, mas também a parte que nos traz medos, inseguranças, traumas. E só quando a gente se propõe a olhar para essa criança, a entender a sua origem, e por mais doloroso que seja isso, é só assim que a gente se liberta. Por isso que no Metamorfose eu aplico com vocês tanto conceitos psicanalíticos que vão olhar para essa infância lá atrás, para esse inconsciente reprimido, como também eu trago técnicas e ferramentas práticas para que vocês possam aplicar com facilidade algo que no fundo é tão complexo. No meu método você entende de uma forma simples como lidar com o profundo do seu emocional. Porque, meu amor, você é uma imensidão que nem você conhece. Talvez nessa aula você já teve alguns insights, lembrou de algumas coisas da sua infância, fez algumas conexões. Teve aí? Se teve, anota para você me contar na live mais tarde que eu quero saber, tá? E ó, se só nessa aula gratuita, que é uma pequena amostrinha do Metamorfose, tantas peças já estão se encaixando para você, imagina dentro do Metamorfose, comigo, com a família, com todas as aulas, as técnicas, ferramentas, a transformação que você não vai ter. E vocês podem ver que eu sou prática. Eu não quero que vocês fiquem anos e anos tentando evoluir por vários caminhos. Por isso eu entrego técnicas e ferramentas que no Metamorfose vão acelerar o seu processo, assim como foi o meu. Para você ver, eu tenho alunas que fizeram terapia por tempos em tempos. E quando elas fizeram Metamorfose, elas tiveram uma super evolução. A diferença que eu senti assim no Metamorfose foi as técnicas que eu consigo aplicar de uma forma muito fácil no meu dia a dia. Que na terapia eu não tinha muito isso, assim. Se conversava mais, falava mais a questão, né, do desconforto, mas não tinha uma técnica. E o Metamorfose trouxe muito isso, de uma forma muito fácil de aplicar. Então, pra mim, isso foi transformador. Veja só o comentário da Pri, que participou da minha última turma agora. Só a primeira aula já me ajudou muito mais que os 8 meses de terapia que eu tô fazendo. E veja aqui, eu só me arrependo de não ter feito antes. Eu teria evitado muitas brigas no meu casamento se tivesse feito da primeira vez que eu vi seu curso. Ou esse da Ananda. Eu faço terapia há mais de 3 anos e sempre tive dificuldade de falar sobre as minhas emoções. Eu não sabia identificar as emoções e agora, após essa aula, está bastante claro. Teve a Raquelzinha também, que ganhou alta da terapia depois do Metamorfose. Ou esse da Sil. É incrível o quanto focar no meu olhar para dentro, ou seja, ela coloca ali entre parênteses minha criança interior e meus comportamentos, me ajudou a evoluir, entender minhas emoções, tomar decisões que realmente quero, me priorizando mais. Estou sentindo uma leveza que eu não sentia há tempos. E se você aí nunca fez terapia, não acho que não é para você, viu? É para todas. Olha só esse comentário da Gé. Eu que sempre corri de terapia, tô amando a Metamorfose. Então, todo esse resultado que as minhas alunas tiveram, você encontra no Metamorfose. Mas isso vocês vão entender mais pra frente. Agora, o que eu quero que você veja é que essas pessoas são pessoas como você, como eu fui. E a diferença entre nós e você é que nós decidimos parar de ser sabotadas por esse padrão da nossa criança interior. Nós decidimos entender as nossas emoções para lidar com elas e mudar a nossa forma de reagir sobre as coisas. E você também consegue. Eu quero receber esse depoimento seu também. Já pensou numa próxima aula minha? Apareceu seu depoimento aqui? Que coisa mais linda! Alcançando coisas que você achava que nunca ia conseguir. Você pode ser a próxima a entrar nesses depoimentos de transformação. Mas ainda falta uma chave bem importante para você conquistar o seu domínio emocional. Os 5 passos para o seu domínio emocional. Na próxima aula, a gente vai linkar todo esse conteúdo da aula para vocês entenderem como conquistar de uma vez por todas esse domínio. Todas as informações sobre o nosso sorteio também você vai ter no nosso próximo vídeo. E ó, a segunda palavra-chave, tanto para você conseguir acessar o seu mapa mental e a sua tarefa de hoje, quero ver vocês fazendo a tarefa, hein? Lembra só que você precisa estar dedicada, empenhada no seu processo e isso requer que você baixe o mapa mental, veja o mapa mental para você fixar bem as atividades, faça a sua tarefa, se tiver dúvida me leva lá na live também. E a senha de hoje é eu também posso. Então, tanto para você abrir o seu mapa mental, você vai precisar dessa senha, quanto para você participar do sorteio, que a gente vai fazer dia 22. Lembrando, o post que você precisa comentar, a gente vai subir no dia 19. Minha equipe vai mandar para vocês lá no grupo post e vocês vão deixar o comentário de vocês no link do post. Mas o sorteio será apenas no dia 22, quando a gente fizer a nossa última aula. E hoje eu te encontro no meu Instagram às 8h20 da noite, ao vivo, e amanhã às 8 eu te envio o link da terceira aula para você não
não perder a oportunidade de conhecer os 5 passos do domínio emocional. Eu tenho certeza que você vai amar essa aula. E não deixa também de me seguir nas minhas redes sociais, que tem muito conteúdo de valor por lá.